palavra essa de reflexão, o cristão e as suas características. Talvez você olhe para você, nós temos um exercício dentro do processo de coaching, em que quando nós percebemos, quando a pessoa está com a autoestima baixa, então ele precisa fazer um exercício para ele realmente se autoavaliar. E nesse exercício, ele se avalia e ele chega à seguinte conclusão: não, realmente, eu sou vencedor, eu sou, com certeza, tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, herdeiro e co-herdeiro com Cristo, de uma mesma promessa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele passa a viver realmente essa realidade. Então nós vamos exatamente baseado na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, eu gostaria que você atentamente, pode se colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor, aleluia, para que nós venhamos usufruir, exaurir deste texto, aquilo que o Senhor tem para mim e para você, aleluia. Capítulo 2 de Paulo a Timóteo, do versículo 1 ao versículo de número 13. Você deixa a Bíblia aberta que nós vamos usufruir deste texto e realmente tirar dele o máximo para o nosso aprendizado em nome de Jesus. Eu gostaria de dizer a todos que o culto já começou, então você olha carinhosamente assim para o seu irmão, fala para ele assim: você pode calar a boca? Carinhosamente, você pode calar a boca? Fala para ele assim: você está proibido de tirar a minha atenção. Fala, nós estamos aqui com o objetivo de falarmos com Deus. Então nós queremos ouvir Deus falar conosco. Fala, você concorda comigo? Pergunta para ele assim: você já foi ao banheiro, já bebeu água? Você está proibido de sair desse lugar até o término do culto. Pais, ajude-nos, por favor, com os nossos filhos, viu? Ajude-nos, por favor. Vamos dar o nosso melhor para Deus. Amém? 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1 ao 13, eu lerei os ímpares. E a igreja unânime os pares, até o versículo 13. Diz assim, versículo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Versículo 2. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se formos infiéis, Ele permanece fiel,
pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Antes de você se assentar, dê um abraço no seu querido, no seu amado, no seu irmão, que está aí do seu lado. Libere uma palavra de vitória para a vida dele, em nome de Jesus. Aleluia. Podei vos assentar e permaneçam na dispensação da graça. Epístola de Paulo a Timóteo, tanto a primeira quanto a segunda, ela é intitulada Epístola Pastoral, porque Paulo faz questão de escrever em primeira instância para Timóteo, que estava cuidando, obrigado, Deus te abençoe, cuidando da igreja em Éfeso. E mais tarde, após a sua segunda prisão, ele dirige esta carta a Tito, que está em Creta. Então, ela é tida como epístola pastoral, porque era direcionada aos líderes. E o objetivo exatamente desta epístola, o propósito dela, era que Paulo queria exatamente orientar Timóteo por aquilo, pela adversidade, pelas circunstâncias que ele enfrentaria rumo aos opositores ao Evangelho, que não é diferente de hoje. Hoje nós vivemos dias difíceis, hoje nós realmente enfrentamos opositores que se opõem contra o Evangelho, que querem engendrar um ensinamento totalmente oposto daquilo que nós temos como princípio, mas graças a Deus que a igreja do Senhor, e eu posso dizer especificamente daquilo que Deus nos confiou, que é uma igreja que leva a sério este princípio da palavra, e nós primamos por ele. Queridos, nós vemos exatamente quando Paulo fala assim: escuta, Timóteo, eu quero que você seja forte, porque você sendo forte, você vai fortalecer os outros. Timóteo, eu quero que você preste atenção exatamente na sua vida. Timóteo, ele era frágil, ele tinha uma enfermidade de estômago, e Paulo tinha, assim, exatamente um apreço, uma afeição muito grande por ele, e ele faz questão de cuidar de Timóteo mesmo à distância. Queridos, quando eu olho para dentro dessa esfera, eu estou vendo, parece-me ver, Paulo sendo preso, e ele dizendo assim: Timóteo, eu vou para a cadeia, César, Nero me querem em Roma preso, mas eu vou confiar a você alguns princípios, e você não vai de forma alguma deixar a desejar, você vai cumprir o seu ofício como um bom evangelista. Queridos, como é gostoso quando realmente eu olho para esta carta e eu enxergo Timóteo atento a estes ensinamentos, atento àquilo que Paulo está dizendo. Primeiro, Paulo fala assim: escuta, você precisa lutar. Contra o que, Paulo? Lutar com diligência. Você precisa enfrentar alguns opositores. E nós encontramos isso logo na primeira carta. Projeta para mim lá, capítulo de número 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos conferir isso. Versículo de número 5, capítulo 1 da carta de Paulo a Timóteo, primeira epístola, versículo 1. Vamos conferir isso. E depois o versículo 18 e 19. Vamos lá, que é que diz a Bíblia? Aleluia, diz assim, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede do coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Paulo está dizendo assim: escuta, eu tenho um mandamento para você, Timóteo, e esse mandamento, ele precisa perdurar. O que é, Paulo, que você quer dizer? O que é que você quer dizer?
Timóteo, eu quero que você aprenda a amar incondicionalmente. Timóteo, eu quero que você aprenda a se doar diante deste amor que nós recebemos da cruz de Cristo. Deus, Ele olhou para mim e Ele não de forma alguma, em nenhum momento, Ele pensou, eu vou deixar esse negão de lado, eu não quero nada com ele não, eu vou deixar ele realmente à deriva. Ele olhou para mim e falou assim, escuta, eu posso mudar uma história. O diabo tinha traçado um plano, ele tinha escriturado um script de destruição. Deus falou, a última palavra é minha, quem governa sou eu, e o meu amor alcança. Timóteo, você não desvia de forma alguma desse mandamento, porque vai existir alguém que vai desviar. E ele cita nesse mesmo capítulo, Hermineu e Fileto desviaram. E sabe o que eu fiz com ele, Timóteo? Eu os entreguei a Satanás. Queridos, isso é pesado. Isso é terrível. Quando Paulo fala assim, eles desviaram, eles tentaram perverter, eles tentaram exatamente levar para outro canto este ensinamento. Portanto, Timóteo, aprenda isso. O que nós precisamos aprender? Paulo está dizendo, como líder, Timóteo, você ame. Projeta para mim o versículo 5. Aleluia, projeta para mim. Vamos ler juntos e você grave isso. Isso é ensinamento. Às vezes tem pessoas que não gostam muito quando você enfatiza em alguma coisa, porque a pessoa acha que sabe. Ela não se dá o direito de aprender, dizer, escuta, eu preciso amar incondicionalmente, eu preciso viver isso. Então, querido, preste atenção, capítulo 1, primeira epístola, capítulo 1, versículo 5, o que é que diz aí? Juntos, vamos lá, aleluia, olha só. Eu quero que você ame incondicionalmente. Eu quero que você exatamente, Timóteo, entenda uma coisa. Eu quero que você ame incondicionalmente. Eu quero que você tenha uma consciência pura. Eu quero que você tenha uma fé inabalável em Jesus Cristo. Sabe por quê, Timóteo? Vamos lá, na mesma epístola, vamos ver o que é que ele diz, capítulo 1, versículo 18 e 19, o que é que ele diz? XIX. Agora, olha aí o versículo 20, o que é que Paulo faz? Isso é sério, não é, crente? Isso é sério, não é? Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Escuta, Paulo está instruindo Timóteo assim, eu quero que você continue amando. Não faça como estais. Eu quero que você continue tendo uma consciência pura. Eu quero que você tenha uma fé autêntica em Cristo Jesus. Se alguém chegar, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele fala, se um anjo do céu descer pregando um outro evangelho, que não seja este evangelho de Jesus Cristo, é para considerar o quê? Anátema. O que é isso, pastor? Maldito.
Seja maldito todo o evangelho que não procede de uma fé viva, autêntica, de uma consciência plena e tranquila em Jesus Cristo. Preserve e guarde isso, Timóteo. Primeira coisa que Paulo ensina. Segunda coisa, você precisa refutar. O que é isso? Bater de frente contra os falsos ensinamentos, contra os falsos líderes, contra aqueles que estão invertendo o poder salvífico do Evangelho. Queridos, a igreja do Senhor não pode ser vaquinha de presépio. A igreja do Senhor não pode abaixar a cabeça para tudo o que acontece. A igreja do Deus vivo não pode, de forma alguma, aceitar como imã tudo aquilo que contradiz princípios estabelecidos na palavra. Paulo fala, refute. Você vai ter aí muitos opositores, oponentes, muitos que não concordam com aquilo que eu te ensinei. Permanece firme. Não abra mão do que eu te ensinei. Não abra mão de princípios. Escuta só, queridos. Olha aí. O versículo 3 do capítulo 1 diz assim, quando eu estava de rumo da Macedônia, te roguei para que permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Quantos estão felizes com aquilo que têm aprendido da palavra de Deus? Não abra mão destes princípios. Se alguém chegar assim, olha, eu não concordo muito com aquilo que o pastor está dizendo, não. Olha, eu acho que pode ter assim, uma flexibilidade. Eu acho que pode mudar alguns conceitos. Você fala assim, alto lá, não é palavra do pastor, é Bíblia. Não é conceitos de homem, é palavra de Deus. Paulo fala assim, você vai ter oponentes, e estes vão opor-se assim duramente. Permanece naquilo que você tem ensinado, naquilo que você tem aprendido. Eu vou te dizer uma coisa, crente. A partir eu creio que de uns 10 anos para cá, o Evangelho tem sido solapado de todas as formas. Surgindo igrejas de tudo quanto é jeito e nomes. Jesus volta, Jesus vem, avivamento não sei das quantas, não sei o que do que, surgindo. Sabe por que surgem essas igrejas? Sabe por quê, Cláudia? Porque eles não concordam com princípios da palavra de Deus, então eles falam assim, bom, Deus me deu uma visão, eu vou abrir a minha igreja. Estão focados naquilo que o homem diz. Eu louvo a Deus, eu falo isso de boca cheia, queridos. Quando o pastor Zé Carlos chegou e disse assim, Moisés, eu sei que você tem um chamado, eu sei que você tem um ministério, e eu vou te abençoar para você cumprir aquilo que Deus tem na sua vida. Eu disse para ele, pastor, se você falar para mim que você não quer que eu abra a igreja em Jundiaí, eu volto para Votuporanga, porque eu aprendi a trabalhar debaixo de ordens. Ele disse, eu sei do teu chamado, cumpra aquilo que Deus tem te confiado. Aleluia. E até hoje nós estamos aqui, e eu faço questão de informá-lo, olha, o senhor é pai da sede, mas já é avô de Bahia, Fortaleza, Piracicaba, Rio de Janeiro. Tem a tua mão nos apoiando, tem a tua bênção nos orientando, nos guiando, tem de ti realmente aquilo que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Eu faço questão realmente de dizer, pastor, eu te tenho como exemplo para a minha vida. Era um homem que falava, nós convivemos. Ele falava e nós vivíamos com ele no púlpito. E vivíamos com ele nos bastidores.
Era um homem que realmente, ele nos instruía, exortava quando precisava, mas em amor, e trazia sempre isto. Queridos, eu louvo a Deus, hoje embaixadores caminha rumo a Canaã celestial, debaixo de uma bênção. Não foi nenhuma divisão, nós não saímos brigado com ninguém, porque não concordávamos com isso ou com aquilo, não. Queridos, Deus nos deu uma direção. Cuidado com esses tipos de líderes que têm se levantado e têm trazido um ensinamento que não procede de Deus. Capítulo 3 da segunda epístola mostra isso, exatamente essas características, mas eu vou falar de características boas. Eu estou fazendo um preâmbulo dentro dessa introdução para você entender exatamente o porquê é que Paulo fez isso. Você lute contra opositores, refute os seus ensinamentos, instrui sobre qualidades espirituais e pessoais. Tem muito líder que tem carisma, mas não tem caráter. E Paulo traz isso na primeira epístola, capítulo 3, ele faz questão de trazer algumas qualidades, algumas características. Vamos ver isso? Vamos ver rapidamente, aleluia, porque esse não é o desfecho, e sim, só para nós lembrarmos o que Paulo fala de características espirituais e pessoais. Capítulo 3 da primeira epístola, ele diz assim, fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, portanto, que o bispo seja, primeiro. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Vamos lá, aleluia. Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? E pegou. Que mais? Que mais? Que mais? Eu vou deixar, escuta. Agora lê o sexto para a gente realmente concluir e ficar aí características boas. O que ele diz? Escuta, quando ele fala assim, convém que o bispo seja marido de uma só mulher. Ele está dizendo assim, família é o maior patrimônio que existe na face da terra. Quando ele está dizendo assim, presta atenção, escuta, olha só, temperante. Fala-se de frutos do Espírito, ou melhor, característica do fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é o amor. Temperamento controlado pelo Espírito é característica daquele que realmente sabe o que quer, daquele que realmente tem consciência de que ele foi chamado para liderar. O que acontece, queridos, é que nos dias atuais nós estamos vendo muitos líderes que visam igreja como exatamente, nós ouvimos aí de um patrão, de um dos obreiros nosso, eu vou abrir uma igreja porque a igreja dá dinheiro. Eu queria que ele vivesse conosco, Ângela, na época de contarmos moedinha para pagarmos aluguel. Eu queria que ele vivesse conosco, nos bastidores, quando realmente o departamento de finanças fala assim, tá vendo aquele guarda-roupa ali na porta? Ele é componente do FBI, olha lá, tamanho do guarda-roupa. Ele
Pastor Adilson, eu pergunto assim, escuta, me dá uma notícia boa quando termina o culto. Aí quando esse negão fala assim, pastor, preciso orar. Eu falo, Jesus, faz alguma coisa. Adilson, me dá uma notícia boa. Pastor. Aleluia. Agora eu virei a comunicação, falo assim, escuta, tá bem, vai ser bênção, foi abençoado e o nome do Senhor tem sido glorificado. Aleluia, queridos, prestem atenção. Se for para ele, pode aplaudir porque ele merece. Toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor. A honra é devida ao Senhor. Queridos, líderes hoje gananciosos estão na procura de quê? Estão na procura de pessoas que são levadas por ventos de doutrina e começa assim, olha, Deus falou que, olha, tem algum Laércio Spinella aqui, Deus falou que esse Laércio Spinella tem que fazer uma doação de 300 mil reais. Foi Deus que falou. Ei, crente, atenta para a voz do teu Senhor. Ele não te manipula. Eu sinto graça de Deus aqui. Ele não manipula você. Ele fala, escuta, você quer ser abençoado? Aprenda que a lei da restituição anda junto com a lei da semeadura. Se você semeia, você tem o que colher. Se você não semeia, você vai colher o quê? Queridos, é gostoso quando você olha exatamente Paulo preocupado. Timóteo, você vai encontrar de sabores pela frente, mas atenta para aquilo que eu vou falar. E ele passa instruindo, Paulo passa instruindo Timóteo de uma forma tremenda. E, enfim, coisas que Timóteo levou para frente e teve um ministério bem sucedido. Mas em se tratando de característica do verdadeiro cristão, está logo no capítulo 2, no capítulo 1 do versículo, no capítulo 2 do versículo 1 da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Olha aí o que é que ele diz. Capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 1, o que é que ele diz? Paulo está tendo aqui o amor do grego que significa filial, afeição, paternidade. Paulo está dizendo, filho meu, Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Quando ele traz isso para ele, falando para Timóteo, ele está dizendo, eu vou para a cadeia, mas eu confio que você vai corrigir a igreja de Éfeso. Eu confio que você vai exortar a igreja de Éfeso. Eu confio que você vai disciplinar a igreja de Éfeso. Eu confio que você vai motivar os crentes que estão enfrentando situações adversas. Eu aposto em você. Timóteo, fortifica-te onde, em quem? Aleluia. Quando eu penso em graça, queridos, eu olho para a minha vida e penso assim, ó, se não fosse essa graça, eu não estaria aqui. Se não fosse essa graça, eu não seria quem eu sou. Se não fosse essa graça, eu não desfrutaria desse estilo de vida abundante que o Senhor reservou para mim. Presta atenção. Ou você acha que você merecia alguma coisa? Qual era o nosso merecimento, queridos? Qual era o nosso merecimento? E que mais? Nosso merecimento era morte e inferno. Porque nós estávamos distanciados da glória. Aí Deus falou assim, eu resolvi amar Estela.
eu resolvi amar a Valquíria. Eu resolvi amar a Gia, eu resolvi amar o Noel, eu resolvi amar. E eu vou manifestar esse amor de que forma? Filho, eu já fiz aliança com tudo e com todos, e eles descumpriram. Eu aposto em você. O melhor de Deus desceu, assumiu a forma de homem, para que nós pudéssemos entender a linguagem dele. Ele desceu, queridos, ele se fez homem, desceu ao nosso nível e falou de igual para igual. Quando nós entendemos o amor do Evangelho, aleluia, aí você fez o quê? Eu me prostro por inteiro, eu me rendo por inteiro a esse amor, a essa graça. Timóteo está falando... Paulo está falando para Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Cristo é o centro da tua fortaleza. Ele está dizendo, queridos, preste atenção. Escuta uma coisa que eu vou te dizer. Ele está dizendo, eu sei que aí você vai passar por situações adversas, mas eu vou te dizer uma coisa, eu vou te chamar de filho, eu vou te trazer para perto, eu quero ver o teu sucesso. Forma Deus fez comigo e contigo. Escuta, desceu, assumiu a forma de homem, achando na forma de servo, foi humilde até a morte e morte de cruz, e foi exaltado de maneira sobrenatural. Confiou 12 homens, um traiu, os outros 11 reuniram, elegeram um segundo no lugar do traidor, e o evangelho continuou. Igreja primitiva tomou uma forma, em meio ao caos, em meio à perseguição de Saulo de Tarsis, a igreja crescia, tomava uma forma e era realmente movida pela graça de Deus. Os discípulos passaram, os apóstolos passaram, Jesus Cristo agora fez o seguinte, um convite geral. Marcos, escrevendo o seu evangelho, ele fala assim no capítulo 16, versículo 15 em diante, ele diz assim, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a quem? A quem? Ah, mas não, pregar evangelho é para pastor, presbítero, diácono, evangelista, mestres, é para esses, não é? Eu quero que você responda para você. Para quem você tem pregado o evangelho? Não para por aí. Não para por aí. Capítulo 28 de Mateus, versículo 19 e 20, ele fala assim, ó, ide, fazei, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dado. Quantos discípulos você tem feito? Eu vou complicar a pergunta. Você teria um discípulo igual a você? Talvez você diria, né? Deus me livre. Já pensou, Carlinho, um segundo Carlinho igual a você? Só Priscila para aguentar. Aleluia. Você pensou um discípulo igual a você, mas ele disse, ide, fazei discípulo. Eu quero que vocês dão continuidade na obra que iniciou no Calvário. Não pode parar. Ele nos chamou de filho. E nos confiou isso, ele teve uma afeição, e o amor dele não se limitou ao filial, ao amor apenas do momento, mas sim ao ágape, o agapo, olha, amor sacrificial, ele se doou por mim e por você. O que é que você tem feito por ele? Vai pensando. Aí não vou falar de Jesus não. Aí não vou falar não, porque, olha, eu vou lá, quem é que vai pregar hoje? É quem que vai pregar hoje? Ah, é o fulano. Ah, não gosto dele. O problema é seu. Você não está para gostar do homem, goste da palavra. Examine a tudo e retenha o que é bom.
traga alguma coisa para você que vem mudar a sua vida. Geralmente nós não gostamos quando somos confrontados, nós não gostamos quando realmente alguma coisa bate de contra aquilo que nós pensamos ou até acreditamos. Ah, não foi bom. Eu quero te convidar para quando você adentrar aquela porta dentro, aleluia, examine o que é a palavra de Deus para você, usufrua, se a exortação recebe e saia transformado, se é bênção, toma posse e viva o melhor, seja o que for, se a palavra é de Deus, toma para você e viva o melhor. Segunda característica que Paulo traz como servo de Deus para Timóteo. Primeiro, ele traz como filho e ele tem afeição. Segundo, ele traz como mordomo. Veja o versículo 2 do capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. O que é que diz? Segunda carta de Paulo a Timóteo. O que é que ele diz? Capítulo 2, versículo 2. Como mordomo, Paulo está dizendo para Timóteo, eu aposto na sua fidelidade. Escuta o versículo aí, olha só. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir os outros. O judeu particularmente, ele tem até hoje, se você chegar lá, olha queridos, muitos crentes velhos aí de igreja, trocentos anos de ministério, se sentar com uma criança, um judeu, leva um baile da Torá. Apanha. Eles conhecem a lei como ninguém. Sabe por quê? Porque Deus falou assim, Moisés, diga aos filhos de Israel, para ensinar os seus filhos, enquanto caminham com eles, enquanto estão assentados na mesa com ele, traga a Torá, a lei por testeira, que é isso? Ensina constantemente. Hoje em dia, nós mal pegamos a Bíblia para vir à igreja. Às vezes nós temos dificuldade quando citamos de repente um livro, abre a sua Bíblia em sinfonia. Tem isso na Bíblia? Que livro é esse? O pastor falou alguma coisa grega aí. Abacuque, que é isso? Esdras, que é isso? Tem na Bíblia esse negócio? Presta atenção, Paulo está dizendo para Timóteo assim, ó, escuta, primeiro você aprende, depois você se levanta para ensinar. Eu estou te instruindo, dizia meu saudoso pai, quem não se senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Eu tenho dificuldade, queridos, quando realmente eu me deparo com alguém, olha, Deus me mandou fazer, Ele ficou olhando, Deus te mandou fazer? Você tem certeza? Então tá, deixa eu falar com Deus também, porque se mandou você, eu também quero ser participante. Você está debaixo aí da nossa orientação espiritual, eu quero que Deus também fale comigo para que haja uma harmonia. Porque senão, amados, nós criamos exatamente falsas doutrinas, falsos ensinos, grandes heresias. Você quer ver uma coisa? Presta atenção. Quando Paulo está dizendo para Timóteo assim, ó, ei, instrua, confia a homens que sejam idôneos. Ele está dizendo, ensinamento começa em casa. Permita-me, mães. Muitas vezes você não tem tempo para o seu filho, mas a babá eletrônica está ensinando. Você não tem tempo para o seu filho, pai,
Mas o traficante lá fora tem, e ele instrui, ele presenteia, ele abraça, ele dá carinho, e depois você vem chorando. Ai, Jesus. Eu tenho graça de Deus para falar isso. É gostoso estar aqui dentro, servindo a Deus, mas aqui precisa ser uma extensão da sua casa, amado. Ei, crente, Paulo está dizendo, Timóteo, olha lá, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, transmita a homens fiéis e que sejam idôneos para ensinar a outros. Idoneidade, escuta, preste atenção, você aprendeu, você vai transmitir e você vai ser fiel. Idoneidade tem a ver com maturidade. Quando você é maduro, você não quer de forma alguma ajustar o evangelho. Queridos, o evangelho é simples. Quem complica é o homem. O evangelho é simples. Quem complica é o homem. Paulo está dizendo assim para Timóteo: ensina e cria, estabelece homens fiéis como mordomos da casa de Deus. Ei, quais ensinamentos você tem transmitido para fora do seu habitat? Quais ensinamentos você tem levado avante? Ou você é aquele famoso cristão 007, agente secreto? Chegou a noite de você exatamente dizer: Senhor, conta comigo, eu vou levar o seu evangelho, eu vou ter opositores, eu vou enfrentar obstáculos, eu vou viver momentos ruins, mas eu sou mordomo, e mordomo fiel não arreda o pé daquilo que o seu mestre, que o seu dono ensinou. Quando a mulher de Potifar quis pôr as mãos em José, José disse para ela: o meu Senhor confiou a mim tudo, a você não. Ele não me mandou cuidar de você. Quem cuida de você é Ele. Ele era fiel mordomo. Ei, Deus te convidou como fiel mordomo. Pregue a palavra em tempo, fora de tempo, ensina, exorta, mostra com liberalidade, mostra o que você aprendeu, e com certeza o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. A falta do papel de ensinar está transferindo esses ensinamentos a tudo que está aí fora. E os ensinamentos aí fora, queridos, não estão brincando não. Foi aprovada uma lei agora, aí no Senado, de que você pai, você mãe, já não pode mais forçar o seu filho a ser uma coisa que ele não é. Se ele nasceu homem e quiser virar mulher, ele pode. Está destruído em nome de Jesus. Para isso, instrui o seu filho no caminho que ele deve andar. Fala da palavra de Deus, e ela por si só, queridos, eu chorei hoje, ver quantos jovens, enquanto a cocaína, enquanto o crime, enquanto a droga, enquanto tudo que o mundo oferece está destruindo, existem jovens que estão dizendo assim, ó: eu não abro mão de ti, eu me rendo, eu me prostro, eu escolho Deus. Aleluia. Isso, aleluia. Nós tínhamos um exemplo lá, de um filho, que a mãe e o pai estavam meio assim, e esse filho falou: o quê? Eu vou mudar esse quadro. Começou a vir para a igreja. Aí os pais falaram assim: eu não vou deixar meu filho sozinho. Aleluia, aleluia. E os pais voltaram para a igreja por causa de uma decisão de um filho. Nós temos uma filha, batizou, a mãe não vem. E ela disse: eu decidi estar com Cristo,
Porque eu tenho certeza que ela tem uma esperança. Eu vou, assim como eu vi aquele irmão, aquele abençoado resgatar a família dele, eu vou fazer isso também. Queridos, cada história linda, aleluia, Deus mudou páginas nesta manhã naquele lugar. Foi lindo demais. Por quê? Porque ensinamentos trazidos da palavra de Deus não se perdem ao tempo. Princípios não são quebrados. Quando nós quebramos princípios, nós violamos aquilo que a Bíblia nos diz. Por isso que Paulo fez questão de dizer: Timóteo, eu quero falar para você pessoalmente e quero falar espiritualmente. Duas características importantes. Eu quero falar com você como homem, e eu quero falar com você como seu pastor. Eu quero te instruir. Timóteo teve êxito no seu ministério, porque ele confiou a homens idôneos, e o seu ministério alavancou. Primeira característica é filho. Filho tem afeição. Segunda característica, mordomo. Como mordomo, você é responsável pela fidelidade de um evangelho sem mistura. Nós não precisamos sair dando chave para ninguém. Não precisamos sair sorteando apartamento para ninguém. Não precisamos trocar carro de ninguém. Deus se responsabiliza. Queridos, quando eu testemunho do que Deus fez conosco, aleluia, as pessoas falam assim: como? Esses dias, dentro de um exercício, e cabia realmente essa colocação, eu falei: gente, olha, quando eu fiz exatamente formação, eu projetei a minha casa. Projetei a minha casa. E era a data máxima, era 20/12/2015. Nós fizemos a formação em outubro de 2013. Março de 2014, eu estava dentro da minha casa. Salomão fala assim: se projetares alguma coisa, isto te sairá bem, e a luz brilhará no seu caminho. Eu quero te dizer, querido, quando falta da sua parte, por causa do seu limite, Deus intervém e age de forma precisa. Eu tenho dito, eu acordo pela manhã, e cada degrau que eu desço, eu digo: Deus, vai lá de encontro com os anjos que o Senhor colocou na minha vida. Aleluia. Tem hora que eu acho que os meus vizinhos pensam que eu sou doido. Eu estou aguando o meu jardim, e cada plantinha que eu vejo, aleluia, deu uma remodelada, está lindo. Eu falo: Deus, isso é meu. Aleluia. Mas o país não está em crise, pastor, está. Mas nós estamos em Cristo, e Ele intervém ao teu favor quando você é mordomo fiel das suas coisas. Eu sinto graça de Deus aqui. Aleluia. Quando você é mordomo, você cuida. E quando você cuida, Deus dá a você aquilo que você precisa. Eu vou ficar, aleluia, dentro dessa característica. Tem outras, mas eu vou ficar aqui para nós ceiarmos. Como mordomo, presta atenção. Presta atenção. A fortaleza vem da fidelidade na graça. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Eu fiz um exemplo hoje, lá no batismo, para você entender, aleluia, exatamente isso, queridos. É muito importante, presta atenção, quando você tem fortaleza na graça. Vem cá, Du, me ajuda a pregar. Meu querido, seu nome? Marcelo, me ajuda a pregar, vem cá. Presta atenção. Para você, fica aqui, você fica aqui. Olha só. Entenda uma coisa, quando você é fortalecido na graça, Eduardo agora, ele vai representar alguém fragilizado pela circunstância da vida. E o Marcelo vai ser
está quebrado, destruído, essa palavra de sobre a sua vida não tem nenhuma ação sobre você. O Marcelo vai ser a ação contrária na vida do Eduardo. Para você entender quando você é fortalecido, é mais ou menos assim, ó, assim que acontece. Marcelo, toca no Eduardo. Deus fala assim, ó, descansa, não temas. Quando a aflição bater na sua porta, deixa que eu atendo. Amém. Aí Deus vira para a aflição e fala assim, pois não, eu quero falar com o Eduardo. Eu sou representante legal dele, pode falar comigo. Deus abençoe, Marcelo. Deus abençoe, Du. Deus quer isso, querido. Deus quer te representar. Quando a angústia, quando a circunstância, quando a adversidade bater na sua porta, não fica aí, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não! Ergue a sua cabeça, faça como o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro já veio ao meu encontro, porque vem do Senhor dos Exércitos. Como mordomo, preste atenção, eu sou responsável em cuidar pelo bom andamento da doutrina da casa de Deus. Quando eu falo de doutrina, eu não falo de usos e costumes. Quando eu falo de doutrina, doutrina é salvação. Doutrina é coisas dos últimos dias, dos últimos tempos. Como quando eu falo de doutrina, eu falo de hamartia, que é doutrina que trata o pecado. Quando eu falo de doutrina, eu falo exatamente, querido, das últimas coisas, das primeiras coisas. Eu falo de justificação, eu falo de santificação. Quando eu falo de doutrina, eu levo exatamente você ter consciência de que você é representante legal de Deus aqui na terra. Quando você representa Deus legalmente aqui na terra, a sua vida muda. E a sua vida mudada, ela representa, ela por si só fala. Deus se responsabiliza em falar por você. Somos responsáveis pela boa doutrina, somos responsáveis pela comunhão. Não adianta só cantar, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Não adianta cantar e não viver. Aleluia. Temos que ser sinceros. E quando realmente alguma coisa estiver na contramão, você olhar assim, olho no olho, falar assim, ô Lucas, deixa eu te dizer uma coisa, cara. Olha, você falou uma coisa para mim, eu fiquei chateado, pacas. E eu fiquei chateado. Mas eu te amo, cara. Você me perdoa porque eu fiquei chateado com você? Você prestou atenção como funciona? Quando cai por terra essa barreira, você desfruta do melhor. E Deus apresenta e te representa. Como mordomo eu cuido da comunhão. Como mordomo eu cuido da doutrina. Como mordomo eu sou responsável na casa de Deus pela oração, pelo partir do pão. Como mordomo eu sou responsável pelo bom andamento da casa de Deus. Às vezes me entristecia o coração, quando realmente eu falava, queridos, nossa obra em Fortaleza está com problema. E quando eu escutava assim, fecha, o coração doía. E eu dizia, o Senhor é dono da obra. Tivemos lá recentemente, eu vou dizer uma coisa, está equiparando a sede para mais. Questão de organização, de trabalho. O pessoal está trabalhando. Ano que vem, Ana, nós vamos lá. Nós vamos marcar ano que vem, nós vamos lá. Ana viu umas lagostas lá, assim, ó. Aquele prato, falou assim, pastor, eu quero ir lá ver esse negócio de perto. Falei, nós vamos, em nome de Jesus. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Queridos, foi bênção de Deus. Bênção. Lá
não dão trabalho, trabalham. Para vocês terem uma ideia, a igreja do Senhor montaram mais de 50 cestas, né? Distribuíram equipes assim, ó. Você é responsável pelo leite, pelo óleo, pelo açúcar, pelo feijão, pelo arroz. E ó, aí no dia do culto nós estávamos lá. Ei, quantos feijão nós temos? 60. Quantos óleos? 100. Quanto leite? 100 e pouco. Aí eu pergunto assim, o que eu estou fazendo? Ei, crente, nós somos responsáveis e somos dispenseiros da multiforme graça de Deus. Quantos querem mudar essa história? Quantos? Quando alguém dizer para você assim, ei, crente, e aí, como é que está a sua vida? Ao invés de você falar assim, está uma lástima, esse país onde nada funciona, olha a comunicação, esse negócio, ai socorro, estou na igreja faz tanto tempo, não acontece nada, estou parando, desistindo. Já parou, já desistiu, não vai acontecer mesmo. Agora escuta, olha só, respira fundo. Deus, eu sei que a tua palavra diz que o choro dura uma noite, mas a alegria bate ao amanhecer na minha porta. E eu já dormi essa noite, e eu vou me levantar para receber a alegria que procede de ti. Quando alguém falar alguma coisa, ei, alto lá, eu sou filho de Deus, meu pai é rei, eu estou vivendo esse momento porque Ele quer me ensinar, eu vou aprender e vou desfrutar do melhor. Quando alguém te falar qualquer coisa, mas você vai na igreja, lá que você faz. Eu sou mordomo fiel, eu sou responsável pelo bom andamento da doutrina, pelo bom andamento do partir do pão, pelo bom andamento da comunhão. Eu sou responsável pelo bom andamento da minha igreja. E não, quem está de obreiro lá agora? Ai meu Deus, aquele Robson. Aquele Eduardo. Ai, Jesus, não. Olha lá. Aquele Odair. Aí aquele Adilson, então, meu Deus. Ei, somos responsáveis pelo bom andamento da obra de Deus. Quando você vê alguém, escuta, e eu vou abrir o leque assim, ó. Quando você vê alguém, ai, mas, sabe, Fábio, não gostei desse vermelho do cabelo da Gi. Ai, socorro. Ao invés do Fábio atiçar, ai, também não gostei, não. Fábio tem que dizer assim, ó, olha, como um bom marido, eu amei a mudança que minha esposa fez. Para mim tá bom. Você prestou atenção como muda o quadro? Não alimente aquele que quer semear discórdia no meio da congregação. Não alimente aquele que não está de acordo com o ventilador, que nem, queridos, é uma briga esse ar-condicionado. Chega um e fala assim, ai, está muito frio. Daqui um pouquinho o outro vai lá na frente, dá para baixar um pouquinho? Aí o pastor Adilson vem e abaixa, daqui um pouquinho você olha para alguém está se abanando. Ai, Jesus de glória. Queridos, o que é que nós precisamos fazer? Espera aí, escuta, deixa eu ver mais ou menos onde é que esse ar bate direto. Aqui ele bate, bom, debaixo dele, ele não bate, então eu vou sentar aqui, ele vai bater na parede, até ele chegar aqui, ele já perdeu essa essência. Eu queria que você agora olhasse para você, olhe para você agora, e tome a sua decisão de ser um dispenseiro da multiforme graça de Deus. Tome a decisão de ser instruído, aleluia, por mestres idôneos, por homens que têm, escuta, homens que têm compromisso com a palavra. Tome decisão de ser um mordomo fiel, filho, mordomo. Eu poderia tecer considerações aqui a outras características. Eu vou ficar nestas duas. E depois, numa próxima, eu vou continuar falando sobre característica do verdadeiro cristão. E se você não se encaixar
Em nenhuma delas. Eu te convido a fazer realmente, queridos, faça uma retrospectiva. Elimina da tua vida o que não presta. Convida Jesus para entrar lá dentro. Permita Ele jogar fora aquilo que você tem como estimação. Talvez aquilo que você tem como estimação é prejudicial a você. E Deus quer que você viva uma vida, e uma vida de plenitude e de abundância. Se coloque de pé em nome de Jesus. Os obreiros que estiveram na nossa reunião de quinta-feira já viram exatamente como vai ser